Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição, a terceira do jornal Multimídia, uma série de matérias, duas das quais de grande repercussão. Uma delas envolvendo o prefeito de Porto União, Alexandre Passos Pocina, e outra o vereador Emílio Cesário Teles, que presidiu a Câmara Municipal de Porto União. A população de Porto União, que ainda vive sob a emoção do episódio relacionado à precipitada implantação pela Prefeitura Municipal do projeto de coleta seletivo de lixo e que resultou no assassinato do conhecido dentista Dalton Faria, volta agora suas atenções para outro problema, envolvendo desta vez o dos integrantes do Poder Legislativo, o vereador Emílio Cesário Teles, acusado de seduzir e manter relações sexuais com uma menina de apenas 14 anos, filha do casal Terezinha Beatriz dos Santos Bauer e Martim Bauer, residentes no bairro São Pedro, em Foi formulado um boletim de ocorrência pelo senhor Martim Bauer, envolvendo o problema de sedução contra a sua filha, que é uma adolescente. Nós já ouvimos o depoimento do pai, da menor, da mãe, e agora nas próximas horas vamos tomar o depoimento do indiciado. O ano passado, a denúncia, já foi feito um inquérito policial envolvendo as mesmas pessoas e só me reservo o direito de não detalhar maiores fatos. Talvez, procurando os familiares, eles me relatem a forma, como está que ocorreu o fato. Há um ano atrás, eu recebi uma intimação do promotor de justiça para aparecer no Fórum de Porto União, e eu compareci lá e o promotor me disse que minha filha estava mantendo relação com o senhor Teles, e eu sabia, eu era assim como estava sabendo e queria acreditar que eu estava sendo cúmplice deles, mas no caso eu não sabia de nada do que estava acontecendo. E eu me bati um ano inteirinho para procurar prova, para botar esse homem na cadeia, mas não consegui. O ano inteiro eu me bati e não consegui. Fui de tanto insistir, retirei a queixa, voltei a abrir processo contra ele, mas meu marido, todo mundo estava contra mim, porque achava que a menina não ia fazer, ele não ia fazer nada com a menina. Mas infelizmente essa semana ele entrou dentro da minha própria casa, no flagrante. Foi registrado queixa na delegacia na quinta-feira à noite mesmo, que meu marido foi e registrou a ocorrência, e na sexta-feira de manhã nós fomos dar depoimento. Depois que a senhora flagrou o senhor Teles invadindo o quarto da sua filha. Que quando ele viu que nós ia invadir o quarto, ele pulou a janela, eu corri atrás e peguei ele na rua. Só como eu estava sozinha, eu não pude pular nele porque eu não tinha defesa nenhuma. A Câmara Municipal de Porto União viveu, inegavelmente, na sessão ordinária da última terça-feira, dia 27, os momentos mais inusitados deste século. Antes, na segunda-feira, o presidente Alexandre Passos Pocina espontaneamente solicitou inscrição para falar aos vereadores na sessão de terça-feira, rigorosamente dentro do horário, sob a presidência do vereador Luiz Alberto Pasqualin, com a presença da maioria dos vereadores, do prefeito, vários de seus secretários e diretores, inclusive da primeira-dama, dona Marli Pocina. A sessão foi iniciada com a leitura do expediente pelo secretário da mesa diretora. No expediente, a leitura pelo secretário Érico Rosencheck, de ofício encaminhado à Câmara Municipal pela diretoria do Sindicato dos Funcionários Municipais, denunciando que estão passando por sérias dificuldades, porque estão com seus salários atrasados há quase 3 meses. Da tribuna, o prefeito, após saudar os vereadores, destacando a presença de seus principais auxiliares, afirmou que comparecia à Câmara com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre os problemas que sua administração vem enfrentando, sobretudo pela acentuada queda da inflação. Já demonstrando nervosismo, o prefeito lembrou do recente e lamentável episódio que causou a morte do dentista Dalton Faria. Exatamente nesse momento que o inusitado aconteceu e foi devidamente registrado por nosso cinegrafista. O Dirceu Carneiro está com a sua mãe, o seu avô doente, mas os outros secretários estão todos aí, até para
quando não foram bem atendidos, como não foram bem atendidos, até onde não foram atendidos. Então isso é muito importante. Nós temos aqui, primeiro, por partes, eu quero responder primeiro aos quesitos que me foram formulados através de requerimentos pessoais de vereadores. E o primeiro que me aqui é exatamente deste fatídico acontecimento que nós tivemos aqui, em que acabou falecendo uma pessoa proeminente. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Não, calma. Eu sou os únicos responsáveis pelo movimento. O prefeito insiste, quer falar, mas volta a se sentir mal. Então o presidente Luiz Alberto Pasqualin, auxiliado por outros vereadores, retira o prefeito do plenário. Com os protestos da primeira-dama e a reação do vereador Sérgio Dimas de Paula, que procura explicar que a presença do chefe do executivo no legislativo foi espontânea. Pucina foi levado ao Hospital São Brás. Atendido por médicos, foi medicado e em seguida liberado. A verdade é que, além de comparecer espontaneamente, até o momento do mal súbito, o prefeito falava livremente, sem qualquer questionamento por parte dos vereadores. Calma, gente, calma. Não, por favor. Calma, Por favor. Calma, Marlene. Só um pouquinho. Calma, Marlene. Isso é uma estupidez. Calma, uma estupidez. Calma, Marlene. Em conjunto, vamos rezar um Pai Nosso pela alma. Falar do falecido. O Dalton estava aqui, me olhando. Ele está... Foi pressionado, ele gostaria de vir dar essa satisfação. Não foi bem assim, não. Não é assim, não. O senhor não vem a querer acusar que não sabe nada. Desculpe, vereador. Eu acho bonito isso também. Foi um momento claro dessa. Nosso prefeito já sofreu esse problema de saúde meses atrás, então é normal que ele fique ressentida, fique nervosa, e todos nós também ficamos preocupados. Agora, como estive nessa casa terça-feira, falando com os senhores vereadores, procurei dar uma resposta com clareza, enfim, da administração municipal. Hoje, seu prefeito quis vir. Não foi forçado, mas ele ficou muito comovido quando falou naquele caso fatídico lá do problema do lixo. Pessoas que nos prestigiam, diante do fato, eu acho que qualquer ser humano não teria condições de continuar com a sessão. Diante disso, peço desculpa a todos os presentes e a reunião está suspensa e amanhã, às 14 horas, retomaremos a sessão. Desculpe a todos, está encerrada a sessão. Foi encerrado com brilhantismo do Ginásio de Esportes Isaio Pastucci, na última sexta-feira, mais uma promoção da Autarquia Municipal de Esporte de União da Vitória. Foi o Campeonato de Futebol de Salão. No jogo decisivo, por 7-6, a equipe João Paulo venceu a representação da gráfica Lumar. Luiz César Susco foi o goleiro menos vazado da competição, enquanto que Elton Marcon foi o grande artilheiro. A equipe Ótima ficou em terceiro lugar. Quero agradecer a todas as equipes que participaram, parabenizar as equipes que chegaram à final, as equipes que não chegaram, e dizer que nessa nova mentalidade de esporte para todos que a
prefeitura rege em União da Vitória. Tem a intenção da prefeitura abrir cada vez mais o esporte para todos, não ficar restrito a só quem tem registro, coisa e tal. Então a intenção do esporte público é abrir, é levar o esporte a cada vez mais pessoas. E é isso que a prefeitura está tentando fazer. Então, para o presidente da equipe do João Paulo, de campeão. A compra de 2 dos 4 andares do prédio da agência do Banco do Brasil pela Prefeitura Municipal continua sendo discutida por lideranças da comunidade de União da Vitória, através de reuniões organizadas pelo Orçamento Participativo. Esta semana, o prefeito Pedro Ivo Wilkio falou ao jornal Multimídia sobre a compra. Bem, um assunto bastante polêmico, porque se for olhado sobre a ótica que muitas vezes é colocado, que falta tubulação nos bairros, falta infraestrutura, falta muitas coisas ainda mesmo na área social, na área da saúde e educação, e por outro lado se fala em comprar um prédio do Banco do Brasil que custa 440 mil reais. Se for olhado sobre essa ótica, nós também somos contra a construção de uma nova prefeitura ou a compra desse prédio. Mas se for olhado sobre a ótica de que é possível comprar esse prédio com o mesmo dinheiro da prestação do aluguel, né? Ou seja, colocando R$ 1.900 acima do que se paga de aluguel, aí as coisas começam a ficar diferentes. A prefeitura sempre pagou aluguel fora. O nosso prédio, o prédio velho da prefeitura, não comportava todas as secretarias, e então se pagava 5 aluguéis fora. A Secretaria da Ação Social, o CIE, o Depósito da Merenda Escolar e o Conselho Tutelar. Então, que se pagava fora, além do IPTU, além das despesas como recepcionistas, máquinas xerocadoras, ramais telefônicos, guardiões, né, que hoje aqui no prédio nós dispensamos os guardiões, não há necessidade de ter guardiões porque temos a segurança do prédio. Então, se levarmos em consideração somente os 5 aluguéis que sempre se pagou, mais os 3 guardiões que se diminuiu, só isso já passa de 4 mil reais. Além de outras atitudes, de outras possibilidades que nos foi possível, por exemplo, como corte de cargos de coordenação, direção e até secretarias, por estarmos todos juntos. Nós tínhamos uma coordenação administrativa na ação social, outra na educação, na própria prefeitura, nós tínhamos diretor de recursos humanos na educação e mesmo na prefeitura. Com a centralização de toda a prefeitura em 2 pavimentos apenas, em 2 salões, sem divisórias, foi possível diminuir cargos de chefe. Essa economia chegou em torno de 50 mil reais por mês, levando-se em consideração, inclusive, os cargos de coordenação, direção e secretaria. Então, o que nós estamos propondo à comunidade, estamos levando a discussão com a comunidade, nós não queremos decidir sozinho isso, a administração é uma administração participativa. O que nós estamos propondo é deixar de pagar o aluguel, que o aluguel é jogar o recurso fora, né? Todo mês se joga 3 mil reais de aluguel, e se jogava muito mais no passado, para que a gente possa transformar esse dinheiro do aluguel em prestação. E aí sim, daqui 10, 12 anos, que foi a proposta que o banco nos fez, de pagarmos em 10 anos esse prédio, com uma parcela de 4.900 por mês, nós seremos proprietários desse prédio. Na mesma entrevista, o prefeito Pedro Ivo confirmou que o 13º salário dos servidores municipais de União da Vitória será pago integralmente no decorrer do mês de novembro. Soubemos aí, segundo dados da Associação dos Municípios do Paraná, que 80% das prefeituras não têm recursos para pagar o 13º salário. Inclusive o Estado mesmo tem dificuldades para pagar o 13º. Quando nós assumimos, também nós tínhamos um retrato dos últimos 3 anos, 94, 95, 96, onde a prefeitura recorria a financiamentos e pagava juros altos por esses financiamentos para pagar o 13º. Aliás, hoje o poder público, no geral, tem pago juros enormes, como antecipação de receitas, e nós achamos que isso é um recurso mais bem jogado fora.
A administração, graças a essas atitudes que nós falamos agora há pouco, nós conseguimos conter o déficit público, né? Gastamos aquilo que apenas arrecadamos, sem prejuízo, isso é bom frisar, sem prejuízo para os serviços essenciais. Inclusive, aumentamos nossos investimentos na área da saúde, na área da educação e na área social. Mas, através de cortes de cargos políticos, através de desperdícios, né, da clientelismo, do paternalismo que era feito violentamente, nós conseguimos equilibrar e, pela primeira vez, depois de 3 anos, foi o ano passado, já pagamos com recursos próprios o 13º, com muita dificuldade, e esse ano nós fomos se organizando financeiramente, jogando uma cota numa conta e no dia 3 de novembro agora já vamos pagar o 13º integral a todos os funcionários públicos. União da Vitória e Porto União contam desde a última quinta-feira, dia 29, uma moderna e ampla filial do supermercado Superpão, instalado no mesmo prédio onde funcionou durante mais de 2 anos o supermercado Unidesconto. Palestra e coquetel, segunda-feira à noite, no Clube Apolo, marcou a apresentação oficial do Superpão às autoridades e a dezenas de convidados de nossas cidades. Luiz Maurício X, diretor administrativo da rede de supermercados Superpão, coordenou a palestra coquetel no Clube Apolo e ao jornal Multimídia ele falou do mais novo empreendimento de sua empresa, que conta agora com 10 filiais. Importante também citar que temos 95 novos colaboradores, todos colaboradores contratados aqui, certo? Em União da Vitória, Porto União e alguns da região também, certo? Então, nós viemos para participar da comunidade, desenvolver parcerias com empresas locais, vender produtos regionais, o que é muito importante. O nosso objetivo é realmente vir para ficar. O que a gente tem notado, Maurício, é que a preparação para a inauguração desta filial tem sido bastante intensa, inclusive no tocante ao treinamento dos funcionários. Sem dúvida nenhuma. O que nós programamos para todo o pessoal foi um trabalho de aproximadamente 45 dias de treinamento, envolvendo a parte prática e a parte teórica, certo? Um período desse treinamento foi realizado com uma parte do pessoal em Guarapuava e o restante do pessoal em Curitiba, certo? E a finalização do treinamento foi em União da Vitória, certo? E hoje, vamos dizer, esse coquetel que nós estamos realizando e essa palestra de motivação é justamente para encerrar esse trabalho, certo, de treinamento teórico que existiu. Deve ter continuidade, mas é uma etapa sendo encerrada e essa etapa nós não podemos deixar e perder a oportunidade de comemorar junto com o nosso pessoal realmente todo esse trabalho que foi feito. E é importante citar mais uma coisa, nós estamos muito satisfeitos porque em União da Vitória, Porto União, oferecem realmente pessoas capacitadas, oferecem pessoas com muita vontade de aprender e muita vontade de ensinar. Que o que nós colocamos muitas vezes no treinamento é que o treinamento oferece muita oportunidade de as pessoas aprenderem, mas também de oferecerem os seus conhecimentos. E isso foi muito bem entendido pelo pessoal e a gente ficou realmente maravilhado com as pessoas que fazem parte da nossa equipe e acreditamos que elas vão ter muito sucesso na empresa e na carreira que vão seguir conosco. Depois de vários anos, finalmente, um dos eventos esportivos mais tradicionais de nossas cidades e região volta a ser realizado. São os Jogos Estudantis da Primavera, patrocinados pelo Colégio Estadual Túlio de França. A solenidade de abertura dos 33º Jogos Estudantis da Primavera foi realizada na última quarta-feira, dia 29, sob a coordenação do professor Sérgio Andrekovich, diretor daquela tradicional escola.
em que primeiramente eu saúdo a todos os nossos amigos, as autoridades aqui presentes que se dispuseram nesta noite para juntos podermos dar a abertura, fazer a abertura dos Jogos da Primavera na sua 33ª edição. Promessa... Presença marcante na solenidade do deputado federal eleito Ayrton Bernardo Roveda e das representações dos colégios das cidades irmãs e da região que participam da competição. A Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura de União da Vitória iniciou esta semana a execução do projeto de abertura de uma canaleta e da reurbanização do calçadão da Avenida Manuel Ribas. A abertura da canaleta vinha sendo reivindicada há mais de 2 anos pelos proprietários de lojas e até moradores daquela importante área central da cidade. Com a reurbanização do calçadão, principalmente da abertura da canaleta, que permitirá a passagem de automóveis, será possível a reorganização de todo o sistema de trânsito do anel central de União da Vitória, beneficiando igualmente a cidade de Porto União, já que o problema do trânsito envolve as 2 cidades. No Grêmio Ribeiro Pires, no último sábado, dia 25, foi realizado o primeiro concurso para a escolha da garota magistério de nossas cidades. Foi uma iniciativa das formandas deste ano no curso de magistério do Colégio Balduino Cardoso. Silmara de Cássia Taylor, do Colégio Balduino Cardoso, foi a grande vencedora do concurso. Maristela Rocha foi a segunda princesa e Alessandra Sotti a terceira princesa. Em nome aí dos formandos do Balduino Cardoso. Nós aplaudimos mais uma vez as 3 candidatas, então, aí, primeira, segunda e terceira. A Andréia, a Maristela e a Silmara. Depois daquela tumultuada sessão da Câmara Municipal de terça-feira, quando o prefeito Alexandre Passos Pucina sofreu um pequeno desmaio e teve que ser levado ao hospital para atendimento médico, com veementes protestos da primeira-dama Marli Pucina, que acusava os vereadores pelo problema ocorrido com seu esposo, o Legislativo voltou a se reunir na quarta-feira à tarde, dia 28. E nessa sessão, o vereador Anísio de Souza, com o apoio do vereador Sérgio Dimas de Paula, exigiu que a primeira-dama peça desculpas pelas ofensas aos vereadores. O prefeito foi à Câmara na última terça-feira de livre e espontânea vontade. Nós não convidamos o prefeito, ele veio de livre e espontânea vontade, né? Se inscreveu e lamentamos o ocorrido. Lamentamos pela saúde do prefeito, que esperamos que não tenha sido nada de grave, e lamentamos profundamente o que transcorreu depois, ou seja, a grosseria, a falta de educação com que nos tratou a primeira-dama do município, a senhora Marli Pucina. Lamentavelmente, o que ela falou, eu não falaria para meus filhos. Os senhores todos ouviram, nós não precisamos repetir. Eu só espero que esta casa tome uma providência e peça uma retratação da parte desta senhora, porque nós fomos ofendidos, e caso não venha uma retratação, eu, pelo menos, tomarei as providências. Não sei os demais vereadores que foram ofendidos, porque ela generalizou. Quando ela disse, esta casa são um bando de vagabundos que não fazem nada, eu acho que ela generalizou. Ela não disse esse ou aquele ou aquele, ela generalizou. Então, senhor presidente, eu pediria da parte da mesa diretora uma providência. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria que registrasse o meu nome também nesse pedido que o vereador Anísio falou, até porque foi uma das pessoas que tive com a primeira-dama um certo desentendimento. Entendemos perfeitamente a situação em que ela se encontrava, mas eu acho que as pessoas têm que medir as palavras antes de proferi-las. Então ela não mediu as palavras e provavelmente externou alguma coisa que já estava guardada no seu íntimo. Então eu gostaria que esse requerimento que o vereador Anísio está fazendo constasse, inclusive, no meu nome também. Obrigado.
Olá, amigos! Estamos iniciando a 4ª edição do Jornal Multimídia, que está à disposição do público na internet e em fitas de videocassete nas bancas locais. Veja nesta edição do Jornal Multimídia: Maçonaria e Rotary pedem providências do Ministério Público sobre o brutal assassinato do dentista Dalton Faria. Iniciada a primeira etapa da construção do frigorífico da Granja. Vice-prefeito Eliseu Mibar rompe com o prefeito Alexandre Passos Pocina. Secretário da Saúde de União da Vitória fala da instalação da farmácia básica, do pronto atendimento emergencial e do programa médico da família. Fama apresenta o Maréia, novo lançamento da Fiat. O sucesso do Enduro das Cachoeiras. Teles reassume e tenta se justificar. No último dia 29, o Dr. Daura Seratini, promotor de Justiça de Porto União, recebeu petição das lojas maçônicas União e Trabalho do Iguaçu, Acácia 1 e União Terceira Luz e Trabalho e do Rotary Clube, solicitando que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de finalizar o inquérito que investiga o brutal assassinato do dentista Dalton Faustino Faria o mais breve possível. O documento, que já está sendo analisado pelo promotor, solicita também que seja oferecida denúncia contra o criminoso Sandro Graco, que já está preso na cadeia pública de Porto União. Na petição, a maçonaria pede também ao promotor que exija da administração municipal todos os esclarecimentos relacionados à implantação do serviço de coleta de lixo seletiva. Finalmente, depois de muito tempo, quando inclusive muita gente já não acreditava mais, foi dado o primeiro e decisivo passo para a implantação de um dos projetos mais importantes dos últimos tempos em nossa região, o Complexo Frigorífico da Granja. Terça-feira, dia 3, na sede do clube Caça e Tiro, que fica ao lado da extensa área doada pela Prefeitura de União da Vitória, com a presença do diretor-presidente da empresa, Gilberto Coppe, e dos prefeitos de União da Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, Cruz Machado, Porto Vitória, Bituruna e General Carneiro, foram acertados os detalhes finais para o início da limpeza e terraplenagem da área. Hoje está sendo iniciado o projeto de limpeza, que após o projeto de limpeza será executado o projeto de terraplanagem para a instalação do complexo industrial. E o senhor tem ideia de, concluído esse trabalho de terraplenagem, a obra será iniciada ainda no decorrer deste ano? Olha, a previsão é aproximadamente 30 dias para a limpeza, e depois eu acredito que terraplanagem é uma atividade que depende muito das condições climáticas, mas que deve levar mais 90, 100 dias, e após isso não, durante a execução da terraplanagem já vai poder ser executada alguma coisa do complexo industrial. E para a concretização, para, digamos assim, a execução final do projeto, quanto tempo? Nós temos uma expectativa de, em 18 meses, estar produzindo aqui nesse complexo industrial. Rodolfo Moser, principal assessor do deputado Valdir Lossoni, líder do governo na Assembleia Legislativa e que vem acompanhando desde o início todos os desdobramentos do importante projeto, também esteve presente. Realmente, nós estamos presenciando hoje aqui em União da Vitória, talvez um dos momentos históricos aí nos últimos anos. Se trata do início da implantação de uma grande indústria que vai alterar o perfil econômico da nossa região, sem dúvida nenhuma. E hoje, graças a um esforço conjunto dos prefeitos da região, liderados aqui pela Prefeitura de União da Vitória, nós damos início, propriamente dito, a todo esse processo, quando se inicia hoje todo o serviço de limpeza e desmatamento da área, onde vai ser plantada a indústria. É a primeira etapa desse processo. Já no começo de dezembro deve ser feita a licitação
da terraplanagem complementar da área, para que se possa já prever para o final de janeiro, se tudo correr bem e o cronograma puder ser cumprido, a colocação, quem sabe, do primeiro tijolo da indústria da Granja da Vitória. Com isso, fica coroado aí todo um trabalho e um esforço da comunidade da Granja da Vitória, das lideranças políticas da Granja da Vitória, e principalmente um esforço do governo do Estado, através de seus representantes políticos, deputado Valdir Rossoni e deputado Aníbal Cury, e também de toda a comunidade, das lideranças políticas regionais. E o que a história e o tempo é que vai dizer da importância e do resultado econômico desse empreendimento, e quem vai ganhar com isso é o nosso pequeno produtor rural localizado nessa região, e principalmente todos os segmentos econômicos e produtivos do município e da região, até porque o resultado, o valor que será agregado aqui à nossa economia, por certo, fará com que nós tenhamos aí novos dias e uma nova perspectiva num futuro bem próximo. O vereador Emílio Cesário Teles, que está sendo acusado de ter seduzido uma menor de apenas 14 anos de idade, depois de um prolongado período de licença para tratamento de saúde, reassumiu sua cadeira na sessão ordinária da última terça-feira. Ao ocupar a tribuna, o vereador Teles tentou se defender, afirmando que quando um não quer, dois não brigam. Estou retornando depois de um longo período de RDS. Agradeço a suplente de vereadora Antônia pelo período em que me substituiu. Muitas coisas aconteceram, inclusive aconteceram fatos com a minha pessoa, os jornais divulgaram, a imprensa também, e que muitas vezes nós julgamos as pessoas antes que elas possam apresentar a defesa. Eu gostaria somente de dizer desse fato que quando uma pessoa não quer, dois não brigam. Na mesma sessão, ainda profundamente revoltado com os últimos acontecimentos, principalmente com aquela estranha participação do prefeito Alexandre Passos Pucina, o vereador Sérgio Dimas de Paula foi à tribuna. Dimas de Paula referiu-se ao caso Teles e àquele triste episódio que envolveu o prefeito Alexandre Passos Pucina, ocasião em que sua esposa, Dona Marli, assustada com o desmaio do seu esposo, criticou duramente os vereadores, chamando-os, inclusive, de vagabundos. Mentira. E foi uma enrolação, mais uma enrolação. Fora isso, tivemos aquele episódio lamentável do senhor prefeito, onde era para ser esclarecido algumas coisas sobre o seu governo, ele mesmo veio espontaneamente, e não esclareceu nada, lamentavelmente passou mal, mas nós vereadores fomos ofendidos. Eu me senti ofendido sim, primeiro por causa das palavras da nossa primeira dama, Dona Marli, chamando todos os vereadores de cachorro e vagabundos. Todo mundo escutou, tem gravado, e até por sinal, alguns diziam, não tem que se entender o motivo dela estar um pouco afetada, mas eu acho que as pessoas têm que se equilibrar e ver muito bem o que falam na hora, para depois não sofrerem as ações judiciais cabíveis no caso. E nós, tanto eu como o vereador Anísio, fizemos um pedido a essa mesa para repassar a Dona Marli um pedido de retratação. Até hoje, coisa que não foi feita. Então as medidas judiciais vão ser tomadas com certeza por mim, este vereador Sérgio Dimas de Paula, e acredito eu também pelo vereador Anísio de Souza. Os demais, se sentiram ofendidos ou não, depois podem dizer alguma coisa. Depois tivemos também, como agora há pouco esteve aqui na tribuna, o vereador Teles envolvido num caso de sedução de menor. E tudo isso vai se avolumando, Porto União está cada vez mais no buraco, Porto União está cada vez sendo muito mais mal falada pelos munícipes,
Nós estamos sendo cada vez muito mais mal falados ainda. E eu não admito isso porque eu trabalho, eu faço a minha parte, procuro sempre, com coerência, exercer a minha função aqui que fui delegado. Então, diante disso, senhor presidente, e tudo isso que eu falei, gostaria que fosse aberta uma sindicância. O senhor vereador, o senhor Teles, está aqui. Ele agora mesmo disse que quando um não quer, dois não brigam. Eu não vou discutir o mérito da questão. Só que o mérito da questão está sendo uma questão até policial e foi divulgada. O senhor sabe, em jornais, tem uma fita gravada com a declaração da mãe da menor, onde diz que Vossa Excelência adentrou ao recinto da casa dele sem ser convidado, que isso aí já é um outro fato que tem que ser apurado. Então eu gostaria de fazer um requerimento verbal pedindo, porque o processo nós sabemos, o vereador também sabe, que o processo está sendo tramitado na justiça. Eu gostaria que até fosse, através desse requerimento, montada uma sindicância nossa aqui dos vereadores, para que nós acompanhássemos o caso. Logicamente que não existe ninguém culpado até que se prove. Com grande sucesso foi realizado no último domingo, dia 1º de novembro, o segundo Enduro das Cachoeiras, organizado pela Prefeitura Municipal de União da Vitória, Motoclube, Codetur, com a supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo. Paralelamente, foi realizada a 8ª prova do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade. O sucesso foi tão grande que a prova realizada em União da Vitória foi escolhida a melhor do ano. Vamos desocupar que está chegando gente. Número 17 para Célio. O secretário da Saúde de União da Vitória, Dr. Henrique César Guzoni, falou esta semana ao jornal Multimídia sobre 3 importantes ações da administração municipal na área da saúde: pronto-socorro emergencial, farmácia básica e o projeto médico da família. Esta foi uma decisão muito importante nossa agora, porque nós não tínhamos a farmácia do município de União da Vitória. A nossa farmácia estava junto com o Cisvale, né? E aí isso atendia toda a nossa micro-região e há muita dificuldade em controlarmos a medicação. Agora, a farmácia hoje começa aqui no município de União da Vitória. Nós estamos atendendo com a cesta básica em torno de 45 medicamentos. Estamos estudando a possibilidade de se aumentar um pouquinho mais a oferta de medicação para que os pacientes possam ser melhor atendidos. Basicamente, nós queremos o controle de quem usa essa medicação, por que está usando. Vamos informatizar esse sistema para que a gente possa, inclusive, reduzir custos. Esse é o nosso grande objetivo, reduzir custos e atender melhor. Fazem 2 anos, desde que o prefeito Pedro Ivo assumiu, que essa administração assumiu, que nós estamos montando a questão do Programa da Saúde da Família. É um programa nacional, é um programa verticalizado, mas os municípios têm que se adequar, porque os recursos da área federal são insuficientes para que você possa manter esse programa, que consta basicamente de um médico, uma enfermeira, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O município já está se estruturando para concursar esses profissionais, nós temos que concursá-los. A questão da receita do município terá que ser aumentada, já foi decidido no orçamento participativo, a contrapartida do município. Então, basicamente, agora nós estamos aguardando a questão legal. Vai à Câmara, tem que alterar o plano de cargos e salários e vamos fazer o concurso. É um grande programa, nós entendemos que é a redenção da questão da medicina do município. Na questão social, das ações sociais do município, viria tirar-nos dessa angústia dos postinhos, não é? Aqueles postinhos que só atende um número de consulta, o médico chega, atende, vai embora e o paciente fica descoberto e o rosto fica descoberto. Durante o coquetel, que contou com a presença de autoridades e convidados, a Fama, concessionária regional da Fiat,
apresentou oficialmente o mais novo lançamento da Fiat, o Marea. Os convidados foram recepcionados pelos novos diretores proprietários da Fama, empresários Valmor Lotoski e Hilário Magnani. O orçamento participativo, que é a principal ferramenta da administração participativa do prefeito Pedro Wilcke, continua promovendo reuniões em todas as áreas da cidade de União da Vitória, ouvindo lideranças e população a respeito da proposta de compra de 2 dos 4 andares do prédio da agência do Banco do Brasil, onde estão instalados atualmente, além do gabinete do prefeito, vários outros setores importantes da prefeitura. Lideranças e comunidade estão concordando plenamente com a compra. A respeito dessa questão aí que está sobre a compra do prédio, lá onde funcionava o Banco do Brasil, né, no terceiro e no quarto andar. E agora tem uma proposta da prefeitura comprar o terceiro e esse quarto andar. Tá? E por que está sendo feito isso? Nós estamos discutindo com vocês, porque até se uma polêmica aí no debate e tal, tem pessoas que até são um pouco contra essa compra do prédio. E depois eu tenho disso, dessa diferençazinha que deu aqui, não é nada perto do que foi a economia que foi possível fazer indo para o perto do Banco do Brasil. Coisa que vocês, talvez aqui no bairro, talvez nem façam ideia do que é isso. Mas nós que vivemos lá, que 9 meses dessa gestão na prefeitura velha, no sistema antigo, e depois, aqui, de setembro do ano passado para cá, nesse sistema novo agora, a economia que deu, com o quê? Foi cortado mais de 30 cargos de coordenação, de direção e de secretários municipais. Deu 35 mil de economia só em cargos. Só em cargos que precisou. Fez a mesma coisa hoje, estamos preservando. Né? Nós descobrimos essa semana que tem pessoas da cidade que estão querendo, se a prefeitura não comprar, querem comprar o prédio. A Secretaria de Obras e Urbanismo de União da Vitória vem trabalhando em ritmo acelerado na execução do projeto de reurbanização da área do calçadão da Avenida Manuel Ribas. O projeto prevê a abertura de uma canaleta que permitirá a passagem de automóveis. Em 2 locais serão também abertos espaços para estacionamento de veículos. Concluído o projeto de reurbanização do calçadão, será implantado um novo sistema de trânsito da cidade. Quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 do corrente mês, uma louvável iniciativa da Igreja Messiânica Mundial no Brasil, Colégio Cid Gonzaga e Instituto Ambiental do Paraná, CAP, foi realizada a primeira Big Gincana, com o objetivo de arrecadar alimentos, desenvolvendo valores da filantropia, cultura, ecologia e recreação. A respeito da iniciativa, o jornal Multimídia conversou com o professor e técnico em meio ambiente, Paulo Sérgio Meira. Bom, essa primeira Big Gincana, na verdade, é uma iniciativa do Colégio Cid Gonzaga, que conta aí com o apoio do Instituto Ambiental do Paraná, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e também da Igreja Messiânica. Nós resolvemos fazer essa primeira Big Gincana, e onde nós estaremos trabalhando com a parte recreativa, cultural, ecológica e filantrópica dos alunos de todos os colégios de União da Vitória e Porto União. Certamente, na verdade, se nasceu dentro do Cid Gonzaga, onde foi realizada 2 gincanas dessas nos anos anteriores, e sentimos a necessidade, principalmente através da professora Helena de Lamar, de abrir essa gincana para toda a nossa comunidade. E realmente foi aceito. No último dia 5, quinta-feira, a Subdelegacia de Polícia do Distrito de Santa Cruz do Timbó, recentemente instalada, recebeu uma viatura da Polícia Militar. O ato de entrega contou com a presença do vice-prefeito Eliseu Mibach, do vereador Jacir Barti, do ex-prefeito Hilário Sander e do capitão Turíbio Skanuevski, comandante da unidade da Polícia Militar de Porto União.
o jornal Multimídia esteve presente à rápida solenidade, registrando os breves discursos do capitão Turíbio, do vereador Jacir Bart, do vice-prefeito Miba, no momento da entrega das chaves da viatura ao cabo, destacado para servir aquela subdelegacia. As chaves foram entregues pelo ex-prefeito Hilário Sando. A partir do momento que esse policiamento nosso está bem equipado, ele precisa também se locomover. E isso, claro que não é um carro novo, mas é uma viatura que vai trazer bastante benefício para a comunidade de Santa Cruz do Timbó, principalmente porque eles vão poder fazer todos os tipos de auxílios para essa comunidade, que é uma comunidade que precisa bastante do apoio do Estado na sua organização. Então, eu entendo que essa viatura ela vai trazer diversos benefícios para eles. E também o nosso soldado, o nosso policial, aqui o comandante, o Cabo da Silva, ele vai conseguir se posicionar, realmente vender muito bem a imagem da Polícia Militar aqui onde ele comanda. Bom, pessoal, em nome da comunidade de Santa Cruz, eu gostaria daqui de dizer algumas palavras simples, humildes, mas de coração. É o que nós somos e o que queremos. Ser humilde e ser de coração, sempre com vocês. Com essas palavras, transmitir ao senhor, capitão Tulíbio, e também a você, Eliseu, pelo interesse e pela boa vontade que vocês têm com o nosso distrito, que é Santa Cruz. Já vimos a necessidade dessa viatura já há muitos anos. O Cabo da Silva está desde o início com a gente aqui, né, Cabo? Sabemos a dificuldade que eles passaram sem essa viatura, onde por muitas vezes até tiveram que se afastar de alguns problemas por não ter uma viatura para poder socorrer o nosso pessoal. A gente cobrou esse vereador já há muito tempo, junto com o senhor Hilário Sander, não conseguimos junto por falta, talvez, de verbas do Estado, ou sei lá o que, né? A briga houve junto com a gente, com o prefeito. Fizemos a mesma coisa agora com essa atual administração e hoje temos uma conquista em Santa Cruz, que é mais uma viatura que vai trazer benefício, segurança. Na nossa querida Santa Cruz, e mais uma vez, podendo contar com o auxílio da Polícia Militar, através do capitão Turíbio, que é uma pessoa que veio aqui para Porto União e só trouxe alegria para nós até agora, trazendo segurança à nossa população, de uma maneira tal que Porto União tem uma segurança como nunca teve. E Santa Cruz do Timbó não poderia ficar de fora. E hoje estamos trazendo aqui até vocês uma viatura também da Polícia Militar. Já temos aqui aproximadamente 30 dias uma viatura da Polícia Civil e agora vem também uma viatura da Polícia Militar. Isso faz com que nós trabalhamos cada vez mais para procurar trazer até esse distrito toda a segurança possível para que vocês também possam ter uma vida mais tranquila. Tá? E boa sorte, Brasil. O vice-prefeito Eliseu Miba reuniu representantes dos meios de comunicação de nossas cidades na última terça-feira, dia 3, no Hotel São Rafael, especialmente para anunciar sua posição com relação aos últimos episódios que envolvem a administração municipal de Porto União. Miba foi duro nas suas colocações, principalmente quando abordou questões ligadas ao setor financeiro, respondendo várias perguntas dos repórteres presentes. Porto União vive, inegavelmente, uma crise sem precedentes na administração municipal, em função, como muita gente tem dito, principalmente algumas das mais destacadas lideranças políticas e até empresariais, em função da incompetência dos atuais detentores do poder. Na sua opinião, o que deve ser feito com urgência para que Porto União saia do fundo do poço? Na minha opinião, nós precisamos fazer um planejamento mais sério. Nós precisamos fazer um enxugamento da máquina administrativa. Nós precisamos fazer com que a administração tenha organização, com que a prefeitura, a administração tenha direção, tenha controle e um planejamento mais sério. Veja bem, as informações que eu tenho é que a Prefeitura de Porto União arrecada de 500 e poucos mil reais mês.
Eu tenho pedido ao nosso secretário, já desde o começo do ano, para que faça uma conta 13º à parte, para que se deposite nessa conta 12 a 15 mil reais todo mês, para que no final do ano não aconteçam os atropelos, para que possamos pagar o 13º. Ora, se não assim eu fizer, eu só tenho a dizer que é incompetência desse secretário. O senhor fez uma análise política, administrativa e financeira da prefeitura, mas o senhor continua sendo vice-prefeito. A partir de hoje, o senhor está rompendo o prefeito Alexandre Passos Buzina, e qual será o seu destino político, Eliseu Milo? Olha, eu não diria que estaria rompendo diretamente com o prefeito. Eu não concordo, porque o meu sistema... Não concordar e permanecer na administração. O meu sistema de administrar é completamente diferente. Eu não estou permanecendo na administração, até porque eu nunca fiz parte da administração, certo? Então, o que eu gostaria que se fizesse, o que eu gostaria que acontecesse, é que o meu município do coração, aquele onde eu nasci, onde eu trabalho, onde eu vivo, juntamente com minha família, onde eu quero que o meu município tenha um futuro melhor, para que meus filhos, os seus filhos também, possam ter grandes benefícios e possam trabalhar aqui e também bater no peito e dizer assim, eu sou um cidadão portuniense. Agora, eu vejo que, na situação que está, eles não vão dizer que são, não vão ter a vergonha de dizer que são cidadãos portunienses, porque se a situação continuar do jeito que está, Portunião deixará de existir. Se convidado fosse a assumir a prefeitura, o senhor assumiria a prefeitura, vice-prefeito? É lógico que assumiria. A minha obrigação com o povo de Portunião não é um fato corriqueiro, não é um fato qualquer. Eu assumi um cargo, tenho uma responsabilidade com esse povo e vou administrar, se for chamado para administrar, vou administrar, mas vou administrar em conjunto com o povo, em conjunto com uma Câmara de Vereadores, pedindo opiniões para os nossos vereadores, pedindo opiniões para o nosso povo, administrar de uma forma democrática, de uma forma simples, mas com muita competência. Eu acho que é isso que deve ser feito aqui em Portunião. Então que Portunião tem jeito. Eu confio muito em Portunião, eu acredito em Portunião, acredito muito no povo de Portunião. O povo de Portunião é ordeiro, o povo de Portunião é trabalhador, tem garra, tem dignidade acima de tudo. E eu confio no meu município, confio na minha administração e tenho certeza absoluta que Portunião tem jeito. Basta querer, basta colocarmos gente competente, o homem certo no lugar certo, que é um princípio básico da administração. Basta nós administrarmos com seriedade. Basta nós fazermos com que os políticos profissionais se retirem do mando político do município. Políticos profissionais têm que ir trabalhar lá em Brasília, juntamente com outros políticos. Vice-prefeito, nunca foi cogitado na doença do prefeito, do titular, a sua posse como prefeito? Uma licença do prefeito? Ficou doente? Não, até porque o prefeito, eu fui bem claro no começo, quando eu falei que em momento algum eu assumi a Prefeitura Municipal de Portunião. Para mim assumir, o prefeito tem que se licenciar, ou para tratamento de saúde, ou para férias, ou então uma licença por algum outro motivo. Eu não assumi em momento nenhum, tanto é que foi cogitado, o prefeito foi às rádios, aos jornais, dizendo que queria que o vice-prefeito estivesse mais perto para que pudéssemos se aperfeiçoar, conhecer um pouquinho mais da administração de Portunião. No entanto, naquela ocasião, onde eu estive um pouco mais perto, assim como ele falou, visitei a Rigesa e fiz uma solicitação à Rigesa de uma área de terras para que pudéssemos fazer o aterro sanitário. Já ano passado, estava pensando na questão do lixo em Portunião. No entanto, a Rigesa me comunicou que talvez não doasse essa área de terra, mas que desse o dinheiro para que pudéssemos comprar uma área. O prefeito voltou à Prefeitura Municipal, não se comentou absolutamente nada em transmissão de cargo, as coisas voltaram todas ao normal e a Rigesa ficou esquecida. Aqueles 30 mil, 35 mil que a Rigesa se comprometeu em nos dar também
ficou para que o prefeito fosse visitar a Rigesa, que pudéssemos comprar uma área que fosse exclusivamente destinada ao aterro sanitário.